PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, está começando mais um episódio do PlantCast. Este é um episódio especial que nós estamos gravando durante o evento Nutri Experts, um evento onde a ICL reúne grandes especialistas em nutrição e fisiologia das mais diversas culturas do nosso Brasil. Eu sou Ismael Andrade, host do PlantCast, e se você está aí escutando somente, lembre-se que tem a versão também em vídeo, né, no Spotify ou no YouTube, ok? Este episódio vamos falar sobre altas produtividades na cana-de-açúcar, onde nós conseguimos aí através de uma boa nutrição e manejo na sua fisiologia. Ao meu lado está aqui meu co-host, Jânio Silva, consultor de desenvolvimento de mercado, fica sediado em Araçatuba, São Paulo. Seja bem-vindo e obrigado aí. Vamos conduzir juntos esse PlantCast, né, meu amigo? Eu que agradeço, Ismael. É uma grande satisfação estar participando desse do Nutri Experts, né, e desse PlantCast aqui para falar um pouco sobre manejo nutricional em cana-de-açúcar, né? Como você falou, eu atuo sou o CDM no noroeste de São Paulo, né? E estou aqui, né, com dois feras aqui, o Muriel e o Marcos Zenerato. Obrigado. Muito bom. Muriel Panuso, nosso co-host também. Seja muito bem-vindo. Muriel que é consultor de desenvolvimento de mercado, sediado em Jaboticabal, São Paulo. Seja bem-vindo, Muriel. Isso aí, Ismael. Muito obrigado. Agradeço aí a você pelo convite em estar participando do PlantCast. É uma plataforma já oficial aí da ICL. A gente sempre tem orgulho em sempre falar que nós somos o primeiro podcast de nutrição vegetal do Brasil, né? E ainda mais agora nessa edição tão especial que é aqui dentro do Nutri Experts. Né? Como o Ismael comentou, pessoal, eu fico sediado em Jaboticabal e eu sou responsável pela gestão do desenvolvimento de mercado do Centro-Sul e também de toda a região Nordeste, né? Principalmente focado em usinas, e com certeza não tenho dúvida nenhuma que esse vai ser um tema que vai contribuir muito para o dia a dia de muitas pessoas aí que nos ouvem. Assunto esse tão importante hoje para a economia do nosso país, né? E tão, vamos dizer, tão importante aí para o futuro, né? Que a gente tem uma grande expectativa em cada vez mais o nosso setor sucroenergético ser um setor de muito sucesso. Muito bom, muito bom. Isso aí. E nosso convidado especial deste episódio, Marcos Zenerato, conhecido como Marcão. Ele que é técnico em agropecuária, é engenheiro agrônomo, possui aí MBA em gestão de negócios e é pós-graduado em produção vegetal. Trabalha com a cultura da cana há 25 anos e atualmente é consultor da MAZ Consultoria Agronômica. Muito bem-vindo aí ao PlantCast, Marcos Zenerato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, falando sobre um assunto de cana-de-açúcar, de nutrição, produtividade e transmitindo conhecimento, levando informação às pessoas que precisam, certo? Para que a gente possa melhorar a produtividade em cana-de-açúcar. Muito bom, muito bom. O Marcos Zenerato, eu puxei aqui um relatório da Cogo Inteligência de Mercado, uma síntese do mês de junho de 2024, mês 6. E aqui a cana-de-açúcar, neste gráfico que eu estou olhando aqui, nos últimos 15 anos, a área colhida no Brasil saiu de 4,3 milhões de hectares na safra de 90, 91, para quase 8,5, né? 8,5, 9 milhões de hectares. Essa é a área plantada, né? Que a gente pode, a área colhida no Brasil. Quando a gente pega áreas de renovação, mudas mais plantios, a gente está em torno de 15% dessa área total. Produção da cana-de-açúcar no Brasil saiu aí, nos últimos 15 anos, né? De 200 milhões de toneladas para cerca aí de 700 milhões de toneladas, e a produtividade média nas áreas colhidas no Brasil saiu de 50 toneladas por hectare, atingindo aí patamares de 80 toneladas por hectare, média de produtividade no Brasil. Nesse contexto, o Marcos, como que nós estamos hoje nesse cenário? Como o Brasil está nesse contexto geral? Como que foi a última safra? Esses números representam uma média dentro de um contraste grande ou
os produtores de cana estão mais ou menos nessa média de produtividade? Como é que está o cenário dessa última safra e as perspectivas para a próxima? Excelente pergunta e contextualização do setor. Nós saímos de um setor até 2007 e 2008, que era cana queimada, né, colheita manual, para a cana crua, colheita mecanizada. E nessa época nós tivemos também a expansão da cana-de-açúcar, certo? Para novas regiões, novas fronteiras e novos estados. Dentro deste contexto, nós temos que avaliar a produtividade média de 80 toneladas, como você citou. Então nós temos usinas e fornecedores de cana que já estão nos 3 dígitos, com produtividade média de 100 toneladas, 110, 105. E também nós temos as produtividades abaixo de 80, chegando a 40, 50 toneladas, uma cana de quinto corte. E por que essa diferença tão grande na qual você questionou? A cana-de-açúcar, quando se colhia 200 milhões de toneladas, nós estávamos em áreas de produção de ambientes favoráveis, melhores. Na expansão, houve a expansão para ambientes favoráveis. Então hoje nós estamos com o setor 40% do plantio de cana-de-açúcar em ambiente D e E. E esses ambientes é o desafio que nós temos em produzir cana. O que seria o ambiente IE, Marcos? Vamos lá. O ambiente D e E são solos mais arenosos, pouca argila em subsuperfície, a 1 metro de profundidade. Nós temos o ambiente de produção. Ambiente A, B, C, D e E. Esse ambiente, pessoal, o A é de melhor fertilidade. Então nós temos aí um latossolo com 30, 40% de argila. Nós temos um argissolo, a camada superficial areia, abaixo de 15% de argila, pode ter com 18%, mas a 1 metro de profundidade ele atinge 30, 40% de argila. Ambiente C, D e E. E os ambientes D e E eles podem ser areia quartzosa. Nós temos uma areia no perfil de 1 metro, com um índice de 14, 15% de argila, 12%. Então, quando nós levamos o canavial para ambientes inferiores, nós temos uma colheita que ela é de abril até dezembro. E isso, região sudeste. Quando nós falamos em Brasil, nós colhemos cana o ano todo e plantamos cana o ano todo. Então, nós temos hoje 40% da cana plantada nos ambientes de baixa fertilidade. E aí as produções também são baixas. Principalmente final de safra, que no final de safra nós temos um acúmulo médio de déficit hídrico por volta aí de 450 a 500 milímetros. Então se perde produtividade devido à questão seca. Esses 40% estão no D e E. D e E. Os 40% estão no D e ambiente E. Entendi. Muito bom. E a Jane? Muito bacana, Marcão, esses pontos que você colocou aí, né? É prova disso aí, né, em relação ao ambiente de produção, né? Que na última safra, né? Muito favorecida pelas condições climáticas, a gente teve altas produtividades em cidades como Ribeirão Preto, Piracicaba, São José do Rio Preto, né? Onde teve produtividades bem elevadas mesmo, muito em conta, né, da questão climática e do fator solo. Muito bacana o que você colocou aí. Show de bola. Eu acho que um tema bastante pertinente esse que o Marcão trouxe para nós. Muitas vezes a gente olha esses históricos de produtividade ao longo do tempo e a gente não se contenta tanto quanto o povo de cereais, por exemplo, né? A gente teve saltos de produtividade, na maioria das vezes, muito mais expressivo. Mas a gente não pode deixar de levar isso em consideração, né, Marcão? Que realmente as fronteiras de expansão são as áreas mais restritivas. Então a gente tem que olhar isso por um lado muito mais positivo, ou seja, mesmo expandindo para ambientes mais restritivos, a gente ainda está conseguindo manter e, na maioria das vezes, aumentar a produtividade. E isso, obviamente, com a tendência que o setor tem cada vez mais e ainda vai ter futuramente, de aderir às novas tecnologias, novas práticas. E dentro desse contexto, Marcos, eu acho que um assunto bem pertinente que está totalmente relacionado a isso é o uso de micronutrientes, né? A gente viu agora, recentemente, a atualização do Boletim 100. O Boletim 100, principalmente agora para a cultura da cana, a gente já viu atualizações bem disruptivas do que era a versão antiga, principalmente no que diz respeito à utilização de micronutrientes em cana. Nesse contexto, se você puder abordar um pouquinho mais para nós, falar como que está o uso de micronutrientes hoje em cana, o que no seu ponto de vista é mais importante, o que o produtor hoje não pode deixar de levar em consideração, né, e o que realmente a gente está encontrando aí na prática.
Excelente avaliação do contexto. Vamos falar de um micronutriente que ele era esquecido na agricultura e principalmente cana. Boro. Boro, até os últimos 5 para 10 anos, não se falava em boro em cana-de-açúcar. No boletim antigo, trabalhava-se com 0,6 o nível de boro no solo, certo? Em miligramas. Então, quando nós vamos para o contexto atual, nós estamos com as variedades na mudança da cana crua para a cana colhida ao fogo. Com cana crua, nós precisamos de variedades de melhor perfilhamento, melhor brotação, e com isso nós estamos trabalhando com uma população maior, que seria o ideal de 90 a 100 mil plantas por hectare. E aí a demanda aumenta do nutriente também. Então, o boro importantíssimo para a formação de parede celular e raiz. Nós esquecemos da formação de raiz, que nós precisamos de boro para a formação de raiz. Muito importante esse nutriente, certo? Ele atua como fluxo de massa, a absorção pela planta, então ele pode ser aplicado na superfície do solo, quanto ao suco de plantio e corte-soqueira. E vamos também olhar para o zinco, que ele é um precursor de auxina, alongamento de entrenós, né, do como. Um nutriente que ele deve ser aplicado via folha ou próximo da raiz, no suco de plantio, ou também em corte-soqueira. O zinco, ele é o nutriente mais utilizado em cana. E ainda nós temos o manganês e o cobre, 2 nutrientes esquecidos em cana-de-açúcar que atuam diretamente em resistência a doenças de plantas, né? A importância que vem tomando devido à necessidade da extração da cultura por aumento de produtividade. E hoje a cana-de-açúcar é a cultura que mais cresce em percentual em uso de micronutrientes. Por quê? Não fazia uso desses micros. E hoje nós estamos vendo as respostas em produtividade. Suco de plantio, corte de soqueira e nutrição via folha. Muito, muito legal, Marcão. Realmente esse eu acho que é um tema muito relevante para a gente estar discutindo. E a gente ainda tem bastante a evoluir, né? A gente que roda no campo aí sabe que realmente é uma prática que é adotada e na maioria das vezes alguns detalhes muito importantes não são levados em considerações. Eu não esqueço, eu sempre aprendi com o professor Witt que ele sempre brincou, né? Boro é foto. Realmente, boro é foto. A gente sabe que o boro ele tem uma característica de alta lixiviação. É só a gente olhar para onde estão as jazidas de boro, é onde não tem precipitação e áreas de alta altitude. Então, realmente, é um nutriente muito importante. É um nutriente, pela quantidade, ele é nutriente. Mas por ser um nutriente estrutural de planta, ele se consideraria macronutriente. E eu ainda esqueci, vamos lá, vem comigo, esqueci do molibdênio, importantíssimo na nitrato redutase, melhorando a eficiência da captação de nitrogênio, que a planta talvez não conseguiria e volta para dentro da planta. Nós temos ainda silício, cobalto, níquel, que as pesquisas estão mostrando a importância dele e a resposta desses nutrientes em produtividade também. Sim, exatamente. Aqui, eu também não poderia deixar de ressaltar, o Ajane, eu acho que você vai lembrar também, tem um trabalho bastante interessante, Ajane, do nosso colega aqui, o Fábio Vale, e eu acho que teve uma participação do professor Witt também, de um trabalho que tem onde eles fizeram mais de 1000 análises de solo e avaliaram como é que estão os nossos micronutrientes nas áreas de cana. Boro, zinco, manganês e cobre. 96% dessas amostras folha e solo, 96% deficiência de boro. E 60 e poucos por cento, mais de se não 70%, se não me falha a memória. 60, 70% deficiência em zinco. E até por conta disso, né, que a gente falamos da atualização na recomendação, né, do Boletim 100, que você pega lá doses de boro recomendadas hoje, né, de 0 até 2 quilos, né, no plantio, até 1,5 kg, né, dependendo. E aí, lógico, né, Marcão, varia, né, de cada área, do manejo que o produtor adota. O zinco, né, indo até 10 quilos, né, dependendo do teor de zinco que tem no solo.
Então, assim, houve essa atualização e, como você bem colocou, a questão do molibdênio, né? Você já tem uma recomendação de molibdênio também no Boletim 100. Por quê? Porque o molibdênio tem uma grande importância, né, na cana-de-açúcar, assim como o níquel, né, na ativação da enzima urease para melhorar o metabolismo de nitrogênio, fazer com que a cana aproveite melhor esse nitrogênio. Então, assim, são elementos, né, que são colocados na nutrição da cana para realmente potencializar, elevar esse nível produtivo, aumentar o potencial produtivo da cana-de-açúcar. E o interessante disso, Ajânio, é que esses números não chegaram para o setor, para a recomendação dos micronutrientes por achismo. Eles vieram através de conhecimento, de pesquisa. Exatamente. Né? Então as pesquisas estão demonstrando para nós, tanto na iniciativa privada quanto nas universidades, né, estadual e federal, a importância do conhecimento na aplicabilidade e na rentabilidade com produtividade em cana-de-açúcar. Exatamente. E querendo fazer uma provocação, Marcão, e sem querer entrar também na questão financeira, será que o uso de micronutrientes fica caro para o produtor, né? Por que é que a gente encontra em tantas áreas deficiência de boro, né? Você vai lá e pega uma análise de solo na região que a gente atua, noroeste de São Paulo, por exemplo, tá lá 0,1, 0,2, uma situação boa 0,3, 0,4 de boro, né? Será que custa muito caro um boro? Um zinco, será que custa muito caro? Né? Por que não dar atenção a esses micronutrientes, já que é dado uma atenção a uma calcário e gesso, que são essenciais, né? Um NPK, né? Um enxofre. Por que às vezes o micronutriente ele é esquecido? Né? Será que é muito caro? Ou o porquê disso, Marcão? Ajânio, uma quebra de paradigma. O pessoal veja como custo. Nós temos que olhar como investimento. Certo? Investimento você tem retorno financeiro. Custo é um custo. Quanto que me entrega de resultado esse custo? Às vezes ele é negativo. Não é positivo. Eu não vou dizer o nome da usina, né? Porque eu não pedi permissão para isso. Mas tem um dado de 2019 apresentado no Simpósio de Cana, em Piracicaba. Aplicação durante 4 safras. Em área das 4 safras, 403 mil hectares. Certo? Aplicando nutrição via folha nas canas de início de safra, meio de safra e final de safra. E quantificar os ambientes de produção. Ambiente A, B, C, D e E. O que foi observado durante esse período? Durante esse período notou-se que as variedades de início de safra responderam melhor do que as de final de safra. E nós temos um incremento em solos de A, D e E, um incremento maior na produtividade comparado aos ambientes melhores. E o mais interessante disso tudo, que vem o valor investimento. No valor investimento, eles avaliaram que para cada R$1 investido em nutrição, retornou 4. Um ROI de 4 para 1. Qual é o fator financeiro que nós fazemos um investimento de R$1 durante 12 meses e nós temos um retorno de 400%? Então, é uma quebra de paradigma perante ao setor que já está evoluindo, porque já estão utilizando uma quantidade maior de micros, mas está longe, aquém do que deveria ser utilizado, né, sobre as respostas em produtividades com micronutrientes. E o mais importante da utilização dos micronutrientes via folha. Né? Nós precisamos respeitar o estádio fenológico da cultura da cana-de-açúcar. Uma cana colhida início de safra, o período vegetativo dela se compreende entre novembro e dezembro. Ali é o período da aplicação. O meio de safra, esse período vegetativo, ele está ali de dezembro, janeiro, encostando em fevereiro. Então ali é a aplicação para os maiores retornos. E o final de safra, colheita de final de safra, o período vegetativo ele é de janeiro a fevereiro, encostado em março. Ali entraria a nutrição com maiores respostas. E esse trabalho mostra isso. Então, gravem bem, para as pessoas que estão nos assistindo, retorno de 4 para 1 no investimento financeiro. Para R$1 investido, você possui 4. Então, façam o uso de micronutrientes, sim, com recomendação agronômica,
por profissionais idôneos no mercado, produtos idôneos, empresas idôneas, e verão um retorno financeiro e produtividade. É olhar para a tecnologia que está ali, né? Olhar para os micronutrientes, né? Como realmente tecnologias que possam realmente dar um retorno sobre o investimento, né? O famoso ROI, né? Mas aqui, voltando aqui a esse gráfico aqui do Koga Inteligência de Mercado, né? Eu falei 15 anos, eu falei errado, 35 anos, né? Na década de 90 para agora, né? 35 anos, nós dobramos a produtividade, né? Em média, e a gente sabe que tem muitas oportunidades ainda pela frente, né? Visto que aqui a gente está falando de manejo atentado a micronutrientes, mas a gente não pode esquecer de uma base muito bem feita, né? Pensando em macronutrientes, uma correção, uma fertilidade do solo ali bem construída, nos aspectos físicos, químicos, biológicos, né? Então, atentar para os detalhes que são super importantes aqui. O Marcos comentou sobre uma alta rentabilidade quando a gente tem realmente esse refinamento nos micronutrientes, né, Jânio? E vamos lá, Ismael, bem posicionado essa reflexão. Vamos olhar então falamos de micro, agora nós vamos falar dos macronutrientes. Eu digo que cana passa fome. Por quê? Para se produzir 130 toneladas em média, nós precisamos próximo de 100, 110 quilos de cálcio, uns 88 quilos de magnésio. Isso pode variar, pessoal, na literatura de um trabalho para outro. Então isso daí é uma média de trabalho. Nós precisamos aí próximo de 30 e poucos quilos, 27, 30 e poucos quilos de fósforo, nitrogênio, potássio, uns 150. Aí o que é mais importante? Todo mundo faz uso de NPK, mas esquece do básico. Melhorarmos o pH de solo e colocarmos base no solo. Então, o fundamental é nós termos cálcio, magnésio, enxofre e boro. Hoje nós trabalhamos, até 4, 5 anos para trás, nós trabalhamos com pouco calcário e gesso na agricultura, certo? Para que serve gesso? Na minha opinião, o gesso é para descer cálcio em profundidade, o enxofre vai lá em profundidade, formação de raiz em profundidade, certo? Calcário, cálcio e magnésio, né? E nós não podemos esquecer de boro. E o enxofre alimentar. O enxofre alimentar, a lixiviação dele é baixíssima, ele vai liberar o enxofre na superfície e será absorvido pela planta. Então, 4 nutrientes básicos para a produtividade de cana: cálcio, magnésio, enxofre e o boro, que é o micronutriente. Quando a gente fala em estrutural, vai como um macro, né? Essa base... O vídeo comenta, é o micro-macro, né? O macro-micro, né? Assim como o macro secundário, né? Deveria aprender quem chamou de macro secundário, magnésio, enxofre. É isso mesmo. E ele bate nessa tecla e tem total razão. Exatamente. E vale ressaltar, pessoal, que ambientes A e B melhores em fertilidade, a reposição desses nutrientes ela pode ser num espaço maior. As áreas de ambiente de fertilidade menor, que é mais areia, essa reposição desses macros, cálcio, magnésio, enxofre, eles precisam ter uma continuidade aí talvez anual, certo? Exatamente. É como se você estivesse trabalhando, né, Marcão, fazendo uma analogia aqui com duas caixas d'água, né? Uma caixa d'água de 250 e uma de 1000 litros, né? Então, são capacidades bem diferentes ali e você tem que ter cuidado, né? Quem trabalha em solo arenoso sabe que é desafiador, né? Você fazer produzir numa situação dessa, né? Excelente a tua colocação. E vamos falar na caixa d'água aí de 1000 litros, uma CTC de um solo argiloso, ambiente A, B, né? Uma CTC 80 milimol ou 8 milimol, né? Centimol. Chega a ser luxo, né? Em algumas situações, é na luxo. CTC dessa. Agora vamos comparar com a caixa d'água 250 litros, CTC de 40, areia. Então, pessoal, vamos comparar isso com a nossa... Lá na nossa casa nós temos aí o armário, a despensa que nós guardamos os alimentos, né? Então você tem uma despensa ali de 1 metro cúbico, cheia de comida ali, cheia de alimento.
Agora nós vamos... Isso daí é a caixa d'água de 1.000 litros, CTC maior. Vamos para o solo arenoso. Você tem praticamente 1/5. Você não tem 1 metro cúbico. Você vai ter ali 20 litros, 40 litros só de alimentos para você passar o mês. Em contrapartida, você tem 1.000 comprar o litros. alimento e colocar direto na panela quase, né? Para fazer para aquele momento. Isso daí, sim. O desafio é grande, né? O desafio é grande. Por isso que dentro desse desafio, nós precisamos de planejamento. Nós temos que ter um planejamento, conhecer o ambiente de produção que nós estamos inseridos, A, B, C, D ou E. Aí vem um outro gargalo, conhecer profundidade de solo a 1 metro de profundidade. Poucos fazem isso no setor de cana-de-açúcar. Poucos. Conhecer a profundidade A efetiva. profundidade, porque lá embaixo nós podemos ter um V% acima de 50%, que nós temos cálcio, magnésio e potássio no sistema. Solos no Nordeste vai contabilizar aí o sódio, né? E como nós podemos ter solos, esses solos são eutróficos, os distróficos o V% é menor que 50%, falta cálcio e magnésio, certo, no sistema, e nós temos ainda solo ácrico, poucas bases perante argila. E, para complicar, presença de alumínio em subsuperfície. Onde há presença de alumínio, não há desenvolvimento de raiz. E como você descobre isso? Se as pontas das raízes elas estão grossas, formado uma bolinha ali parecendo um nódulo de meloidógene, certo? É alumínio. Aí, se for nematóide meloidógeno, essas bolinhas estão ao longo da raiz, na parte superficial, certo? Então, e falta de cálcio? Cessa o crescimento da raiz. Compactação. A raiz ela vai sair pela lateral, ela não desce, sai pela lateral. Então, na minha trajetória, os últimos 7 anos, a região noroeste do estado de São Paulo, 30%, 20% a 30% das áreas, uns 10% desses 30%, nós temos altos índices de alumínio. E se o produtor não prestar atenção nisso, não ter o ambiente de produção, não consegue locar as variedades corretas para início, meio e final de safra de colheita. Só vejo oportunidades nisso aí, e eu já queria partir para o encerramento. Acho que esse bate-papo aqui a gente poderia estender por mais horas, mas certeza. eu acho que a gente não pode tirar o Marcos aqui por muito mais tempo, né? Vamos acabar deixando Infelizmente, a gente teria assunto talvez para conversar por horas aqui. Tem um monte de perguntas aqui que eu estou me remoendo, querendo fazer para o Marcos também. Falar, talvez numa segunda edição, né? Um segundo momento aí, a gente falar um pouco aí de nutrição com fertilizantes de liberação gradual, né? Nessa situação de um solo de uma caixa d'água menor para um solo que está numa capacidade maior de retenção de nutrientes ali, o fornecimento de nutrientes, né? Talvez falar mais também um pouco de um manejo vegetativo e tal. Mas a gente pode deixar para uma... Tem muita coisa para falar, com certeza. E assim, o Marcos, antes de passar a palavra aqui para a gente fazer o encerramento, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, e aqueles ouvintes que trabalham com a cana-de-açúcar, né, seja produtor, ou seja consultor, ou seja um funcionário de fazenda que tá na rotina ali, quais as oportunidades que você enxerga para a cana no Brasil hoje e qual o recado que você passaria aí, que você quer passar, né, para todos que estão inseridos aí nessa cultura, como algo que você deixaria como mensagem para o pessoal? O que eu deixo como mensagem para o pessoal as oportunidades só chegam através de problemas. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos conhecimento, o Arjânio comentou agora há pouco sobre a liberação controlada de nutrientes, dos fertilizantes de vocês, da ICL. Em solos arenosos, é obrigatoriamente trabalhar com esses produtos, certo? Vamos falar o nome, Polyblane, devido à liberação controlada num solo arenoso por 6 meses. A tecnologia completou 10 anos, hein? Pois é. Recentemente, hein? 10 anos. Muito bom. 10 anos de muito E sucesso. olhar para as oportunidades, fazer planejamento, certo? E buscar resultados. Se nós fizermos o dever de casa, nós temos rentabilidade. Cana-de-açúcar, a hora que nós fechamos média de 5 cortes, ela é altamente rentável, certo? Não podemos desanimar em anos de seca. A seca faz parte do contexto
é cíclico. Muito bom, e nós comentamos no episódio anterior o quão é importante e está nas nossas mãos mitigar e minimizar esses estresses climáticos, né? Que a gente tem algumas previsões, sabe que às vezes um ano de El Niño ou Laninha pode interferir e a gente pode mitigar através de alguns tipos de manejo, né? Então é importante a gente atentar para todo o sistema, né, Marcos? Deixa aqui meu co-host Aijânio fazer suas considerações finais e depois, na sequência, o Muriel. Opa, perfeito, Ismael, né? Só tenho a agradecer a participação aqui, né, do Marcos Zenerato, parceiro da gente aí no dia a dia, né? Trazendo aqui alguns insights, né? Algumas mensagens, né, pro produtor que tá lá na ponta, no dia a dia, né? Fazendo a coisa acontecer, né? Tenho certeza que trouxemos alguns pontos aqui interessantes, né? Talvez em uma outra situação trazer outros pontos também. Então fica o meu agradecimento, né, por estar participando aqui com vocês, né? Você, Ismael, o Marcão e o Muriel aqui também. Então seria isso. Obrigado. Tá contigo as palavras aí, meu co-host também, Muriel. Agradeço muito mais uma vez pelo convite, Ismael. A Jane, também parceiro de longa data, né, Jane? Exatamente, Muriel. Iniciamos junto aí nossa trajetória no setor sucroenergético. Muriel, meu tutor, orientador inicialmente aqui na ICL. Muito bom, Muriel. Tamo junto e é um setor aí que a gente também é muito grato e a gente com certeza vai contribuir o máximo possível. Marcos Zenerato também, o nosso parceiro. A gente não pode deixar de agradecer sempre, é muito enriquecedor todo o nosso bate-papo, principalmente quando a gente tem a oportunidade de estar trazendo a nossa caixinha de ferramenta para os nossos parceiros. E para você que está nos ouvindo, né, a gente também gostaria de falar para vocês que a gente está à total disposição de todos vocês. Imagino que vocês devam conhecer já as nossas tecnologias para a cultura da cana-de-açúcar. Hoje nós temos um portfólio muito completo, né, então a gente desde o plantio, fertilizantes de solo, micronutrientes granulado, fertilizantes fosfatados com tecnologia, fertilizantes de liberação gradual, enfim, uma gama muito grande de fertilizantes de solo, fertilizantes foliares para todas as fases, como a gente comentou, pré-maturação, maturação, vegetativo, micronutrientes específicos para a gente estar utilizando aí em aplicações pontuais foliares, uma linha bem ampla também de produtos específicos para a tecnologia de aplicação, né, a linha de condicionadores de solo. Então a gente deixa aqui a nossa caixa de ferramenta à disposição de todos vocês e a gente fica à disposição de vocês aí para estar atendendo da melhor forma possível. E eu deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Maravilha, Muriel. E eu digo o seguinte, essa caixa de ferramenta tem muitas pessoas, né, carregando essa caixa de ferramenta. Vocês aqui, consultores, experts, assim como o Marcos Zenerato. Então, as tecnologias existem, porém o conhecimento, as pessoas, o Plantcast aqui difundindo o conhecimento é super importante, né? As tecnologias não fazem um serviço sozinhas, né? E nós precisamos estar cada vez mais juntos, mais unidos, para realmente elevar os patamares de produtividade. E espero que este episódio do Plantcast sirva aí de reflexão para que a nossa cana, né, brasileira evolua e a gente possa fazer um episódio daqui a uns dias e falar, opa, hoje a produtividade está superada, aquela que a gente falou lá atrás ficou para trás. Muito obrigado, Marcos Zenerato, aí, por transmitir os seus conhecimentos, sua expertise. Fica à vontade para deixar os seus contatos, né, seus agradecimentos finais, meu amigo. Meu contato, Instagram, MAZ Consultoria Agronômica, lá está o meu telefone também, como me encontrar. E deixo aqui o recado final. Dentro da porteira, dentro da propriedade, nós precisamos descobrir quais os fatores que estão baixando a tua produtividade. Invista em tecnologia e com pessoas com conhecimento entregando soluções, certo? Que nós temos isso hoje. O que falta é fazer o investimento, aplicar e obter o resultado de produtividade e financeiro. Então, como sempre digo, informação nós temos, conhecimento nós temos, basta aplicá-lo. Essa é a parte mais difícil que nós estamos negligenciando. Muito bom, esse é o recado aí do nosso
convidado especial, Marcos Zenerato, aí na câmera central aqui para a gente finalizar, né? Muito obrigado a você pela audiência, por sempre estar aqui conosco. Se você chegou aqui pela primeira vez, não esqueça de seguir o Plantcast, né? E também seguir a ICL nas redes sociais. Compartilhe esse episódio com todos. E você que está no YouTube, vou deixar aqui, ao final desse vídeo, 4 sugestões de vídeos para você continuar aqui assistindo e ligado conosco, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.